Essa é mais uma história contada pelo meu avô Alfredo, um segredo que ele guardava desde sua juventude em Vargem Grande do Sul, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Seus olhos brilhavam sempre que arranjava tempo para me contar as histórias incríveis que viveu naquele tempo, e eu certamente sabia que seriam muitas noites de pavor que iriam se seguir, pois as histórias que ele contava eram de arrepiar e me causavam pesadelos terríveis, mas eu adorava. Ele começou a história dizendo que tinha apenas 14 anos quando tudo aconteceu, e naquela época ele vivia para as grandes aventuras nas matas, rios, lagos e açudes ao redor de sua amada cidade. Certo dia, ele e seu irmão mais velho Armando combinaram de fazer uma pescaria em um lago distante da cidade, cercado por uma densa mata, que era muito perigosa, mas que eles conheciam bem. O plano era sair de casa no final da tarde do dia seguinte, passar a noite pescando e retornar ao amanhecer. Alfredo estava ansioso demais e mal conseguiu dormir naquela noite, pois o simples fato de fazer uma pescaria no lago o deixava em êxtase. Armando, por sua vez, era muito mais calmo e dormiu tranquilamente. Foram despertados pelo som do primeiro galo cantando, que ecoava como um sinal de que um dia especial estava prestes a começar. Pularam das camas, cujos colchões eram feitos de palha de arroz, e correram para a cozinha, onde o aroma do pão caseiro recém-assado e do café fresco que ainda estava sendo coado por sua mãe os aguardava, despertando ainda mais a expectativa pelo dia que tinham pela frente. O dia estava cheio de tarefas na fazenda, que precisavam ser realizadas com precisão, pois seu pai era rígido, e uma simples falha poderia colocar em risco a tão esperada pescaria no final do dia. Alfredo e Armando passaram a manhã alimentando os porcos, tiraram leite das vacas e levaram os cavalos para pastar. As galinhas também precisavam ser alimentadas e os ovos recolhidos. Havia cercas para reparar e água para buscar no poço. Tarefas duras que eram executadas com cuidado, mas Alfredo não conseguia evitar que sua mente vagasse para o final da tarde, quando finalmente partiriam para a aventura que ele tanto aguardava. Saíram de casa equipados, pegaram uma trilha que saía da cidade e entraram na mata ainda no final da tarde, quando o sol já estava mais fraco, pois o calor do sol de Vargem Grande do Sul era quase insuportável durante o dia. Caminharam por cerca de 2 horas pela trilha, com Armando contando histórias incríveis, enquanto Alfredo, como sempre, só falava das lindas garotas da cidade e dos sonhos que tinha. Quando chegaram ao lago, o sol já se punha no horizonte, e a noite trazia consigo uma leve brisa que amenizava o calor do dia. Escolheram uma clareira e rapidamente armaram uma espécie de cabana, que consistia em um pedaço de lona simples, esticado sobre uma corda amarrada entre 2 árvores bem em frente ao lago, onde guardavam as iscas, suas coisas e o lanche que sua mãe carinhosamente havia preparado para eles. Juntaram bastante lenha, suficiente para manter uma fogueira acesa até o amanhecer. Enfim, a noite caiu com a fogueira iluminando suavemente a clareira, criando sombras dançantes nas árvores ao redor. Escolheram um bom local para se sentar na frente do lago, jogaram suas linhas e começaram a pescar pacientemente. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos insetos, pássaros, dos sapos e do vento nas folhas. O canto de um pássaro em especial se destacava, o urutau. Seu som triste e assustador ecoava pela mata, trazendo um arrepio que corria pela espinha. Era um daqueles sons que faziam o silêncio parecer ainda mais cheio de mistério, deixando o ambiente com uma sensação de perigo à espreita. Conta a lenda que o urutau, também conhecido como Mãe da Lua, era na verdade o espírito de um jovem índio que foi transformado em pássaro pelos deuses após perder seu grande amor. Inconsolável, ele foi condenado a vagar pela floresta e seu canto melancólico ouvido nas noites claras de lua cheia é um lamento por esse amor proibido. Dizem que o som triste e assustador do urutau é um aviso de desgraça que ecoa pela mata, como um presságio sombrio, trazendo arrepios a todos que o escutam. Foi então que, de repente, escutaram o canto triste do urutau mais uma vez, só que bem mais próximo. Até parecia que o pássaro estava bem acima deles, deixando os irmãos totalmente arrepiados. Logo em seguida, misteriosamente,
uma pequena luz apareceu sobre a superfície do lago. Era uma luz delicada, flutuante, que parecia chamar por eles, como se tivesse uma intenção própria. Sem perceber, Alfredo ficou hipnotizado pela luz, com os olhos fixos, como se estivesse preso a um feitiço. A lumieira, como era conhecida entre os moradores locais, flutuava de forma quase graciosa e se aproximava dele como se o tivesse escolhido. Antes que Alfredo percebesse, já não tinha mais controle sobre seus movimentos. A luz deu alguns pequenos e delicados giros à sua frente, envolvendo-o completamente em sua aura de mistério. E então começou a se afastar lentamente, em direção à mata escura, convidando-o a segui-lo. Armando, ao perceber o que estava acontecendo, gritou para Alfredo parar de olhar para a luz. Mas já era tarde demais. Alfredo estava preso, quase como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Armando, em um ato de desespero, correu até o irmão e deu-lhe um tapa no rosto, o que finalmente o trouxe de volta à realidade. Confuso, Alfredo perguntou o que estava acontecendo, mas Armando não perdeu tempo explicando. Gritou com o irmão, dizendo para Alfredo deixar tudo para trás e correr para casa o mais rápido possível. Correram sem olhar para trás, e quando finalmente estavam fora da trilha, ainda ofegantes pela corrida, Armando parou subitamente. Alfredo, ainda atordoado pelo que havia acabado de acontecer, olhou para o irmão, que parecia carregar um peso ainda maior do que o medo que acabavam de experimentar. Foi naquele momento que Armando decidiu compartilhar algo que Alfredo até então desconhecia. Ele sabia que precisava contar a história de Ângelo, um primo distante que havia sido vítima da misteriosa lumieira. Contavam que anos antes, Ângelo, aos 18 anos, saiu para caçar com alguns amigos, uma atividade comum nas noites tranquilas de Vargem Grande do Sul. Durante a caçada, o grupo se aproximou de um rio que cortava a mata. Ali, nas margens daquele rio silencioso, a lumieira apareceu pela primeira vez. Era uma pequena luz, flutuando suavemente sobre a água. Mas seu brilho era irresistível, como se carregasse um chamado sobrenatural. Ângelo, que liderava o grupo, foi o primeiro a ser capturado pelo encanto daquela luz. Sem hesitar, ele começou a segui-la, completamente hipnotizado, como se estivesse sob seu controle. Os amigos perceberam o perigo imediato e gritaram para que ele voltasse e corresse e deixasse a luz para trás. Mas Ângelo já não ouvia mais nada. Seus passos o levavam cada vez mais fundo na mata, seguindo a lumieira como se fosse um guia inevitável. A noite era traiçoeira, e a escuridão se fechava ao redor deles. O grupo tentou segui-lo, mas o rio sinuoso e a densa vegetação tornavam a perseguição impossível. Por horas procuraram Ângelo sem sucesso. Quando finalmente desistiram e voltaram para a cidade, contaram à família e às autoridades o que havia acontecido. Por muitos dias, grupos de busca com cães vasculharam a mata em sua procura, mas não encontraram nenhum sinal de Ângelo. Ele nunca mais foi visto. A partir daquele dia, a história de Ângelo se tornou uma advertência sombria, e a lumieira passou a ser vista como um presságio de perigo mortal. Todos na família temiam o retorno daquela luz traiçoeira, cientes de que seu brilho poderia levar mais alguém para o mesmo destino trágico. Enquanto Alfredo processava essas palavras, o peso da história começou a se assentar em sua mente. Ele entendeu naquele momento a gravidade do que quase havia acontecido com ele próprio. Alfredo e Armando continuaram a caminhada até chegarem em casa, mas naquela noite, o brilho hipnótico da lumieira e a trágica história de Ângelo não saíram dos pensamentos de Alfredo. A partir daquele dia, ele nunca mais olhou para a mata com os mesmos olhos, sabendo que por trás da tranquilidade daquele lugar se escondiam mistérios sombrios e perigos que iam além da compreensão humana. Antes de entrar em casa, Armando fez um último pedido a Alfredo, explicando que o que haviam presenciado deveria ficar somente entre eles. Ele sabia que as pessoas poderiam ser cruéis e que, se soubessem da história, seriam marcados para sempre, vistos como loucos ou estranhos. Alfredo, ainda abalado pelo que viveram, entendeu a gravidade do pedido e prometeu manter tudo em segredo, sabendo que era melhor não arriscar se tornar alvo de desconfiança e medo dos outros. Embora o pedido de Armando sobre a história de Ângelo tivesse deixado Alfredo assustado, ele estava decidido a manter o segredo como prometido. No entanto, ele não conseguia aceitar que a lumieira fosse algo completamente incontrolável. Naquela noite, enquanto tentava dormir,
O brilho hipnótico da lumieira e a trágica história de seu primo continuavam a rondar seus pensamentos, alimentando uma curiosidade que só crescia. Com o passar dos dias, essa curiosidade se transformou em uma determinação silenciosa. Alfredo começou a planejar em segredo uma aventura para caçar e descobrir a verdadeira natureza da lumieira. Ele sabia que precisava ser cauteloso e inteligente, pois qualquer erro poderia levá-lo ao mesmo destino de Ângelo. Mas ao mesmo tempo, a ideia de enfrentar esse mistério o excitava como se fosse um desafio que ele não podia recusar. Determinado a entender o que realmente era essa luz, e talvez até a descobrir o destino de Ângelo, Alfredo começou a se preparar para a jornada que sabia ser inevitável. Seu mundo era pequeno, mas os perigos e as lendas que o cercavam eram imensos, prontos para engolir qualquer pessoa que ousasse desafiar o desconhecido. Ele precisava de uma oportunidade perfeita para executar seu plano, e ela surgiu com a festa de Santana, padroeira de Vargem Grande do Sul, que aconteceria naquela noite. A cidade inteira, incluindo sua família, estaria distraída com as celebrações, e esse seria o momento ideal para prosseguir sem levantar suspeitas. Alfredo tinha consciência das consequências de sua decisão, mas evitava pensar na reação de seu pai e de toda a sua família. Irresponsável, mas determinado a seguir em frente, preparou tudo meticulosamente. Antes de partir, deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha, revelando seu plano e pedindo para que não se preocupassem. No bilhete, ele explicava que estava indo atrás da lumieira, decidido a descobrir a verdade por trás do misterioso fenômeno, e que voltaria a salvo em breve. Sim, é isso mesmo que vocês escutaram. Um garoto de 14 anos indo atrás de uma tal luz misteriosa, responsável pelo desaparecimento de seu primo que ele nem ao menos conhecia. Imaginem a reação de seus pais ao lerem esse bilhete. Na noite anterior, Alfredo escondeu seus equipamentos em um local seguro, bem perto da entrada da mata, que consistiam em uma corda, um facão, comida para alguns dias, um cantil cheio de água, um pequeno recipiente de querosene e um lampião. Tudo o que precisaria para sobreviver na mata durante o tempo necessário para sua busca. Finalmente, na calada da noite, enquanto ninguém estava olhando, Alfredo colocou seu plano em prática. A missa que antecedia a festa estava terminando, e o padre disse uma frase que ecoou por todo o recinto: "Quem busca a verdade, não deve ter medo do caminho." Essas palavras pareciam falar diretamente ao coração de Alfredo, incentivando-o a não hesitar em buscar as respostas que tanto ansiava. Com o fim da missa, todos foram para a praça onde a festa começaria, cuja atração principal seria a Romaria dos Cavaleiros de Santana. Música e muitas barracas cheias de delícias formavam a distração perfeita. Alfredo, em silêncio, esperava o momento certo para agir. Enquanto sua família se distraía nas conversas, ele aproveitou para pegar discretamente um pedaço de bolo de uma barraca próxima. Com o doce nas mãos, afastou-se discretamente, misturando-se à multidão. Com o coração acelerado e passos firmes, seguiu em direção à entrada da trilha que o levaria à mata onde sua verdadeira missão começaria. Chegando à entrada da mata, Alfredo pegou seus equipamentos escondidos, lançou um último olhar para a festa, onde as luzes e os sons da música e das pessoas ainda ecoavam à distância. Mas agora, seu foco estava inteiramente em sua missão. Observando a escuridão na mata, Alfredo se preparou para acender o lampião, mas logo percebeu que não seria necessário. A claridade da lua no céu era suficiente para iluminar seu caminho entre as árvores. A luz prateada da lua filtrava-se pelas copas, criando sombras suaves e revelando o caminho à sua frente. Com o facão em mãos e a mochila com seus pertences nas costas, Alfredo avançou pela trilha, seguindo a luz natural que o guiava pelo início de sua jornada. Depois de caminhar alguns quilômetros pela trilha, que dias atrás havia percorrido com seu irmão, Alfredo finalmente chegou ao lago. O local que durante o dia era um tranquilo refúgio de pesca, agora se revelava um cenário misterioso e silencioso envolto na penumbra da noite. A água refletia a luz suave da lua, criando uma superfície quase espelhada, que parecia esconder segredos sob sua calma exterior. Alfredo sabia que a lumieira havia aparecido ali e decidiu que aquele seria o local onde acenderia uma fogueira e aguardaria pacientemente pela aparição da misteriosa luz. Ele parou por um momento observando o local ao seu redor. Cada árvore, cada folha parecia carregada de uma energia antiga, como se a própria mata esperasse para revelar algo. O silêncio era quase absoluto,
quebrado apenas pelo ocasional som de um animal noturno ou pelo farfalhar das folhas ao vento. Alfredo se sentou próximo à fogueira, com o calor das chamas oferecendo um conforto momentâneo contra o frio da noite. O tempo passava lentamente, e ele mantinha os olhos atentos, vasculhando cada canto da escuridão em busca de qualquer sinal da lumieira. Porém, apesar de sua vigilância constante, a lumieira não aparecia. A expectativa inicial deu lugar ao cansaço, e os olhos de Alfredo começaram a pesar. O brilho das chamas dançava diante dele, criando um ambiente quase hipnótico. Finalmente, o cansaço venceu, e Alfredo adormeceu sentado, envolto pelo silêncio da mata e o brilho suave da fogueira, sem saber que os segredos que ele tanto buscava poderiam estar mais próximos do que imaginava. De repente, o canto assustador do urutau o despertou abruptamente. Seu coração disparou, e ele se levantou rapidamente. Instintivamente apontou o facão em direção à escuridão. O medo e a adrenalina o tomaram por completo, mas ele sabia que precisava manter a calma. Com os olhos arregalados, ele olhou ao redor, tentando identificar a origem do som. Foi então que, ao voltar sua atenção para o lago, Alfredo viu algo que fez seu coração quase parar. Dentro da água, uma pequena luz começava a se formar, como se surgisse do nada. Foi exatamente como na noite em que estava com seu irmão. A luz apareceu logo após o canto do urutau. Não era uma luz forte, mas seu brilho suave e misterioso era o suficiente para capturar a atenção de Alfredo. A luz fazia pequenos giros acima da superfície do lago escuro, criando reflexos suaves que dançavam na água calma. A lumieira havia aparecido e ela era linda, e apesar do medo de Alfredo, ela não tinha nada de assustador. Alfredo ficou imóvel, sem saber se aquilo era um sonho ou realidade. A luz, apesar de não ser intensa, movia-se de maneira quase hipnótica, como se quisesse atrair sua atenção tal como ele havia ouvido nas histórias. Ele sentiu um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma estranha curiosidade o manteve parado, observando a linda luz que girava lentamente sobre o lago. O momento que ele tanto esperava finalmente havia chegado, e agora, Alfredo estava diante do mistério que o trouxera até ali. A luz sobre o lago, inicialmente distante e tímida, começou a se mover lentamente em direção a Alfredo. Cada pequeno giro que ela dava parecia carregar uma estranha energia, uma atração irresistível que crescia a cada segundo. Alfredo, sem perceber, baixou o facão, seus olhos fixos naquele brilho suave que agora começava a tomar conta de sua mente. A realidade ao seu redor começou a se desfazer, como se o mundo inteiro estivesse diminuindo, até que tudo o que restasse fosse aquela luz dançando diante dele. A lumieira flutuou em sua direção com seu brilho delicado refletindo nos olhos de Alfredo. Ele não conseguia desviar o olhar, como se toda a sua vontade estivesse sendo sugada por aquela presença etérea. A luz parecia pulsar levemente, como o batimento de um coração, e a cada pulsar, Alfredo sentia-se mais e mais envolvido. O som da mata ao redor desapareceu, substituído por um silêncio profundo. Tudo ao seu redor começou a se transformar em sombras indistintas, e apenas a luz da lumieira permanecia clara, brilhando no centro de seu mundo. A lumieira então começou a se afastar lentamente, movendo-se em direção à mata. Mesmo sem entender por quê, Alfredo deu um passo em sua direção. E outro. E mais outro. Seus pés se moviam como se tivessem vida própria, obedecendo a um comando que não vinha de sua mente, mas do profundo encantamento que agora o dominava. A luz continuava seu movimento suave e hipnótico, afastando-se em um ritmo que parecia cuidadosamente calculado para manter Alfredo sob seu feitiço. A paisagem ao redor começou a se distorcer, as árvores desapareceram e surgiu uma espécie de túnel com uma porta aberta iluminada ao fundo, totalmente surreal, com Alfredo sempre seguindo a luz sem questionar. A sensação era como a de um sonho, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissolviam, e tudo o que restava era a força do desejo e da curiosidade. A lumieira flutuava, sempre à frente, sempre fora de alcance, mas nunca longe o suficiente para que ele desistisse de segui-la. Alfredo cada vez mais distante da realidade, com cada passo indo mais fundo, e com sua consciência sendo lentamente apagada, substituída pelo desejo incontrolável de chegar ao fim do túnel e alcançar a luz. De repente, em sua mente confusa,
Bem quando estava chegando na porta que ele tanto queria atravessar, surgiu em sua frente a imagem de um jovem com um galho na mão. O olhar visivelmente irritado e preocupado do jovem o encarava fixamente. E ele movia os lábios como se estivesse tentando dizer algo importante, mas Alfredo não escutava nada e continuou caminhando na direção da porta. Desesperado, precisava impedir Alfredo de atravessar aquela porta. O jovem então começou a bater com o galho na cabeça de Alfredo, que não entendia o motivo de tanta agressão. Mas a dor era intensa, real, e por um momento, Alfredo se viu lutando contra o encantamento da lumieira. Imediatamente, Alfredo despertou do encanto e, para sua surpresa, percebeu que um pássaro grande estava pousado em sua cabeça, bicando-o sem parar. Assustado, ele espantou o pássaro com um gesto brusco e, ao recuperar os sentidos, percebeu algo aterrorizante. Estava dentro de um lago escuro e não havia percebido. A água já ultrapassava seu peito. Ficou desesperado, mas a luz voltou a aparecer bem em frente ao seu rosto, emanando um brilho hipnótico que o fazia sentir-se tranquilo e sonolento novamente. E mais uma vez, a imagem do homem com o galho surgiu, movendo os lábios e batendo em sua cabeça, tentando despertá-lo. Alfredo despertou novamente e percebeu, para seu horror, que o pássaro estava novamente bicando sua cabeça. Assustado, espantou o pássaro e a luz desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Sentindo o desespero crescer, ele começou a chorar, olhando ao redor e percebendo que não conseguia ver a margem. Afinal, onde ele estava? A confusão dominava sua mente. Alfredo não sabia se deveria seguir em frente ou tentar voltar, pois a noção de direção havia se perdido completamente em meio ao terror e ao cansaço. Foi então que ele ouviu, bem atrás de suas costas, o canto assustador do urutau. Compreendendo que aquele era o único sinal que poderia guiá-lo, Alfredo decidiu seguir o som. Lentamente, com cada passo em direção ao canto do urutau, a água começou a baixar, e Alfredo finalmente conseguiu sair do lago. O terror ainda o envolvia, ele tremia muito, mas não era de frio, mesmo estando encharcado. Era o medo que o consumia. Sabia que havia escapado de algo muito pior, mas as perguntas ainda o assombravam. A luz estava tentando afogá-lo? Será que esse foi o destino de seu primo? Quando pensou em seu primo, uma nova onda de pavor o atingiu. A imagem do jovem que havia aparecido em sua mente, tentando desesperadamente comunicar algo, parecia agora ainda mais perturbadora. Alfredo começou a questionar se aquele jovem poderia ter sido seu primo, tentando salvá-lo do mesmo destino trágico. A ideia o encheu de um sentimento de desespero misturado com uma ponta de esperança. Talvez seu primo estivesse tentando guiá-lo de volta à segurança, mas o que mais o assustava era a possibilidade de que seu primo nunca tivesse conseguido escapar. Alfredo não queria mais continuar. Ele só queria voltar para casa, mas não sabia onde estava. A confusão e o medo tomavam conta dele. De repente, o som do urutau ecoou novamente à sua frente. E Alfredo parou, tentando entender. Ele não sabia se era seu primo tentando guiá-lo ou se o próprio urutau o estava conduzindo. Mas, sem outra escolha, decidiu seguir o som, acreditando que talvez fosse a única maneira de escapar daquele pesadelo. Alfredo começou a caminhar, seguindo o som do urutau que ecoava na escuridão. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se a própria mata estivesse tentando impedi-lo de avançar. As árvores ao seu redor, que antes eram apenas sombras imóveis, agora pareciam se aproximar lentamente, fechando o caminho. A escuridão se tornava mais densa, e Alfredo sentia como se o ar estivesse sendo sugado da floresta, dificultando sua respiração. De repente, a escuridão desapareceu com um flash de luz que surgiu atrás dele. Alfredo se virou rapidamente, e lá estava a luz, só que muito mais forte, brilhando com uma intensidade quase cegante. O terror tomou conta dele, e sem pensar duas vezes, ele se virou e começou a correr. No entanto, tropeçou e caiu no chão, com o impacto, rasgou o joelho e cortou sua mão. E para piorar ainda mais, ao tentar se levantar, torceu o tornozelo, sentindo uma dor insuportável que quase o paralisou. A luz, agora ainda mais poderosa, estava no seu encalço, tentando cercá-lo a todo custo. E bem antes que o encantamento pudesse tomá-lo, Alfredo se levantou e, mesmo mancando, correu novamente,
mas a dor no tornozelo o impedia de se mover rapidamente. De qualquer forma, sabia que precisava escapar daquela terrível situação, e o medo, junto com a adrenalina, lhe deram forças para continuar. Ele seguiu em frente com a luz o perseguindo, mas mantendo uma distância calculada, como se estivesse esperando o momento certo para atacá-lo. Enquanto lutava para prosseguir, Alfredo começou a ouvir uma voz em sua cabeça, suave e envolvente, dizendo que não precisava ter medo, que todo o sofrimento desapareceria se ele apenas seguisse a luz. A luz parecia prometer alívio, mas Alfredo sabia que não era sua salvação, e sim uma presença maligna, jogando com seu medo e tentando manipulá-lo para que se rendesse à armadilha. Mas o som do urutau, como se competisse por ele, novamente ecoou à sua frente. Aquele canto que antes era assustador, agora era o som mais reconfortante que Alfredo poderia ouvir. Como uma âncora na escuridão, o canto parecia guiá-lo, oferecendo uma esperança de escapar da luz que o perseguia. Alfredo sentiu um breve momento de alívio, com uma certeza instintiva de que o pássaro estava ali para ajudá-lo, para levá-lo de volta ao caminho seguro. Alfredo, mesmo com muita dor, e mancando bastante, tentava correr com a luz atrás dele, mas se manteve firme, focado no canto do pássaro que ecoava à sua frente. Cada passo era uma luta contra o medo, mas ele sabia que precisava seguir em frente. De repente, sentiu um forte calor sobre ele, e quando olhou para cima, viu a luz pairando, agora acima de sua cabeça, com um brilho cegante. A luz se dividiu, espalhando-se em múltiplas direções, envolvendo Alfredo por todos os lados. Desesperado e sem saída, ele fechou os olhos com força, tentando evitar o encantamento que sabia que poderia dominá-lo a qualquer momento. Mas a voz voltou à sua cabeça, agora irritada e insistente, repetindo sem parar para ele se entregar à luz. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, tentando quebrar sua resistência e forçá-lo a se render. Ainda com os olhos fechados, Alfredo sentiu o terror ao seu redor. Caiu de joelhos no chão e pôde sentir como se várias mãos frias estivessem deslizando por todo o seu corpo, provocando arrepios e uma sensação de pavor absoluto. O desespero tomou conta dele, e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Em meio àquele terror, Alfredo começou a rezar, implorando firmemente a Deus que o ajudasse, que o tirasse daquela situação que parecia prestes a engoli-lo. Enquanto rezava, ele começou a ouvir outra voz, ainda mais suave, que ordenava que o deixassem em paz, e mesmo sem ver, teve a certeza de que eram anjos enviados por Deus, que enfraqueciam a terrível luz, que em resposta, começava a se apagar lentamente. O calor e a presença opressiva ao seu redor começaram a desaparecer. Foi então que ele ouviu o som do urutau mais uma vez, ecoando na escuridão, seguido por algo inesperado. O som de cães latindo ao longe. Cautelosamente, Alfredo abriu os olhos, e para seu alívio, a luz havia desaparecido por completo. Sentindo uma onda de esperança, ele se levantou, ainda tremendo, e tentou identificar de onde vinham os latidos dos cães. Conforme se concentrava, começou a ouvir vozes ao longe, pessoas gritando seu nome. A princípio, parecia um eco distante, mas logo ficou claro. Um grupo imenso de pessoas com tochas estava vasculhando a mata, procurando por ele. O alívio tomou conta de Alfredo enquanto ele cambaleava em direção às vozes. Finalmente ele não estava mais sozinho. Alfredo avançou na direção das vozes, até que finalmente avistou as figuras familiares entre as sombras. Seu coração quase parou de alívio ao reconhecer seu pai, seu irmão e muitos outros homens da comunidade. Sem hesitar, ele correu com todas as forças que ainda lhe restavam para os braços de seu pai. Ao alcançá-lo, foi envolvido em um abraço forte e protetor, sentindo o calor e a segurança que tanto ansiava. Mas, antes que pudesse expressar seu alívio, seu pai, com um misto de preocupação e raiva, lhe deu um puxão de orelha daqueles que Alfredo jamais esqueceria. Mesmo assim, ele sabia que por trás da bronca, havia um imenso alívio por vê-lo são e salvo. Voltaram para casa, onde sua mãe e os irmãos menores aguardavam desesperados por seu retorno. Ao entrar, Alfredo viu que sua mãe havia acendido várias velas, cuidadosamente dispostas entre imagens de santos, onde ela estava ajoelhada, rezando fervorosamente por sua segurança.
O ambiente estava impregnado com a tensão da espera. Mas ao ver Alfredo entrar pela porta, a expressão de sua mãe mudou para um misto de alívio e emoção, enquanto ela agradecia aos céus pelo milagre de seu retorno. Alfredo não teve coragem de contar a ninguém o que aconteceu naquela noite, nem mesmo a seu irmão Armando, que era seu maior confidente. O medo e a incredulidade o silenciaram. Alguns dias depois, quando a poeira da situação havia finalmente baixado, a imagem de seu Salvador ainda permanecia fresca em sua mente, e ele sentiu a necessidade de descobrir mais sobre quem poderia ter sido aquele jovem. Decidido, Alfredo começou a procurar por fotos de seu primo desaparecido, acreditando que a resposta poderia estar ali. Foi então que sua mãe, ao perceber sua busca, mencionou que havia uma foto do primo na igreja da cidade, aos pés da imagem de Nossa Senhora. Sem hesitar, Alfredo foi imediatamente até lá. Ao entrar na igreja e ver a foto, sua suspeita se confirmou. Era ele, seu primo, o jovem que o havia salvado. Tomado por uma profunda emoção, Alfredo se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e, com lágrimas nos olhos, fez uma prece silenciosa, agradecendo ao primo por ter sido seu salvador naquela noite de terror. Daquele dia em diante, toda vez que escutava o canto do urutau, era como se ouvisse a voz presa de seu primo, transportando-o de volta àquela noite na mata, onde revivia tudo o que tinha acontecido. Aquele segredo que prometeu guardar pesava em sua consciência, pois, no fundo de seu coração, sabia que a Lumieira continuaria à espreita, pronta para encantar outras almas que cruzassem seu caminho. Esse sentimento o acompanhou pelo resto de sua vida. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal e deixem seus comentários abaixo. Em breve estaremos postando outra história incrível. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.